Boa noite. Muito obrigada a todos pela presença na Flexia nessa noite. Essa é a primeira conversa pública da atual exposição Em Busca do Tempo Roubado. E eu estou muito feliz, nós todos estamos muito felizes, né, com a presença nessa conversa pública hoje dos nossos três convidados. Aqui ao meu lado, Pedro Duarte, professor de filosofia da PUC, autor de alguns livros, o último deles publicado pela Bazar do Tempo, chamado Parar para Pensar, Temas de Filosofia após a Pandemia. Aqui ao centro, a Laura Vinci, uma artista extraordinária, que eu admiro profundamente há muito tempo, que faz parte dessa coletiva, com essas obras, com as ampulhetas aqui ao nosso lado. Muito obrigada por ter vindo, Laura. E ali o Francisco Bosco, ensaísta, letrista, autor o último livro dele, O Diálogo Possível, publicado pela Todavia, autor de alguns livros, e um crítico da cultura do nosso tempo. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo. Não posso esconder que tem uma dimensão afetiva nessa mesa, nesse encontro hoje, que vai me atravessar. São pessoas que fazem parte da minha vida há algum tempo. Dito isso, a ideia desses encontros, obviamente, é expandir um pouco, né, Em Busca do Tempo Roubado. É uma curadoria minha, com curadoria, uma curadora assistente, a Dani Avelar, que está aqui hoje, curadora assistente Lucas Alberto. Fizemos realmente a 6 mãos essa exposição, e com toda essa equipe incrível da Flexa, uma coletiva grande, com 43 artistas, que se desenvolve, vou falar brevemente, através dessa ideia de Em Busca do Tempo Roubado. É um título tirado de um ensaio do Guilherme Wisnik, que pensa muito a questão da temporalidade no mundo contemporâneo. Esse é um assunto que me absorve desde o início das minhas pesquisas e que, de alguma maneira, acho que encontra eco, de alguma maneira, em cada um dos 3 convidados de hoje, né? O Pedro, eu sei que estuda e pensa as questões ligadas à temporalidade desde o início, né, da sua trajetória. Um autor que a gente gosta muito, Walter Benjamin, estava, né, no centro das atenções do Pedro no início, né, da sua história como pesquisador e professor. Hoje, curiosamente, eu acho que ele vai falar aqui de um autor que a gente mais, né, recentemente divide também uma afinidade, que é o Jonathan Crary, com esse livro 24/7, O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Eu estou curiosa para ouvir o Pedro falar. Tem um pessoal aluno que não aguenta mais ouvir falar. Eu estou curiosa para ouvir o Pedro falar do Crary, porque é um autor também que me ocupou muito no meu doutorado em textos, e eu nunca ouvi o Pedro falando desse autor, já ouvi o Pedro falando muito, mas desse autor não. Então, a gente vai ter essa chance de escutar o Pedro visitando o 24/7, o Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. A Laura, hoje eu estava relendo um texto que eu escrevi para a Laura em 2007 ou 2008, e é um texto que acho que envelheceu bem, e eu fiquei feliz de reler esse texto, e é impressionante como os assuntos, as questões que estão ali nesse texto reverberam muito nas questões que a gente tentou colocar em cena aqui nessa Em Busca do Tempo Roubado. Então, não tinha como construir uma exposição como essa sem a presença da Laura. Então, eu estou extremamente feliz mesmo com a presença dela aqui com a gente hoje. Francisco Bosco também, eu lembro de que foi o Francisco que me apresentou, se não me engano, um autor que se tornou fundamental também no meu doutorado, que pensa essa temporalidade a um só tempo fragmentada, ansiosa e acelerada, que nos diz respeito hoje em dia, que vem com ela uma tensão igualmente fragmentada, que é o Christopher Turk, né? Então, o Francisco também é enfim, uma pessoa com quem eu divido certas inquietações quando a gente vai parar para pensar o tempo nos dias de hoje. Então, dito isso, passo a palavra para os nossos convidados e muito obrigada uma vez mais. Eu acho que a gente começa com Francisco. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui. De fato, tem uma corrente afetiva que circula entre nós aqui na mesa, e expandida aqui pela plateia com a presença de tantas amigas e amigos aqui.
Queria começar agradecendo o convite da Luísa, e parabenizando pela curadoria extraordinária. Essa mostra está realmente extraordinária. Você sente o seu olhar na composição, percorrendo-a de maneira muito nítida, assim. E, bom, eu não sabia direito o que eu ia falar, eu confesso. Eu vi aqui o Adalto e me ocorreu fazer uma fala a partir da categoria de mutação, então. Antes disso, queria observar que o fato de eu estar na extrema esquerda dessa mesa me faz lembrar de uma anedota do nosso querido Antônio Cícero e o Ali Salomão. O Antônio Cícero morava na Rua Davi Campista, no Humaitá, num dos últimos prédios do lado direito. E quando o Ali Salomão, que não prestava, todo mundo sabe, né, estava irritado com o Antônio Cícero, ele costumava se referir a ele como aquele cara da extrema-direita da Davi Campista. Então, cá estou eu, começando a prestar as homenagens. Eu acho que não teve nenhuma fala pública minha desde a morte do Antônio Cícero em que eu não tenha mencionado, assim. Eu não sei se vocês concordam ou já pensaram sobre isso, mas, pelo menos a gente que trabalha com essas categorias, eu tenho a impressão de que, nessas últimas 2 décadas, pelo menos assim, houve uma mutação na abordagem predominante da experiência temporal, não da categoria do tempo pensada filosoficamente como conceito, digamos assim, puro, como em Kant, por exemplo, mas a categoria do tempo pensada como transformação histórica, o conceito central de modernidade, por exemplo, a meu ver, dava o tom do pensamento sobre o tempo, durante muito tempo, sem dúvida alguma, durante toda a minha formação, até alguns anos, 2 décadas atrás, mais ou menos, quando emergiu com muita força no mundo uma mutação na experiência do tempo, né? Naturalmente, como sempre acontece em se tratando de história das ideias, a gente pode traçar esse marco um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, mas eu vou traçar ele há mais ou menos 2 décadas atrás, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu tenho para mim que nós costumávamos pensar muito a questão da experiência do tempo. Aqui eu poderia começar por diversos lugares, tá? Mas eu vou, meio aleatoriamente, começar, por exemplo, pelas categorias que o Lévi-Strauss cunhou, que são as de sociedade fria e sociedade quente, por exemplo, né? São categorias seminais na antropologia. Sociedades frias e sociedades quentes podem se desdobrar em uma série de oposições correlatas, assim. Sociedades frias são aquelas mais fechadas, mais conservadoras, que passam por menos transformações na sua estrutura, na sua organização, nas suas tecnologias, ao longo dos séculos, dos milênios, né? Por oposição, portanto, as sociedades quentes são aquelas abertas, mais sujeitas a transformações, que têm uma outra imagem do tempo. A imagem do tempo das sociedades frias tende a ser uma imagem do tempo, por exemplo, cíclica. A imagem do tempo das sociedades quentes tem mais a ver com a imagem do tempo que vai predominar na modernidade. E só de ter falado algumas das palavras que eu falei aqui, eu já me lembro de uma série de pensadores que trabalham com categorias desse campo, né? O Otávio Paz, imediatamente, com aquela belíssima abertura dos Filhos do Barro, em que ele fala sobre as diferentes imagens do tempo em diferentes sociedades, mas também o Karl Popper, que trabalha com a oposição sociedade aberta, sociedade fechada, no caso, Atenas e Esparta, né? Que é uma oposição muito comum. A própria oposição moderno, pré-moderno, ou tradicional, moderno, ou conservador, progressista, tudo isso faz parte
no limite de um campo opositivo que vai dizer mais ou menos a mesma coisa, né? São dois regimes de experiência temporal diferentes que tiveram e têm lugar no mundo, sendo que um deles é marcado por uma experiência social muito mais lenta e o outro por uma experiência social mais sujeita a transformações. Bom, essa diferença ela se acentua muito na época moderna, né? Enfatizei época moderna porque a modernidade é tanto um conceito histórico quanto um conceito transhistórico. O Cícero nunca me sai da cabeça, é uma coisa impressionante. Então, do ponto de vista transhistórico, a gente pode evocar aqui a diferença, por exemplo, entre Anaximandro e Platão, né? Do pouco que a gente sabe de Anaximandro, ele, um filósofo ali jônico, né, daquele período ali dos inícios da filosofia, que tem esse conceito muito importante que é o apeiron, que normalmente se traduz como indeterminado e que apresenta uma imagem do mundo como uma negatividade primordial, ou seja, um mundo como uma espécie de caos originário de onde todas as formas vão surgir, mas a consequência disso é que todas as formas são acidentais, aleatórias e, portanto, possíveis, porque na origem que você tem uma negatividade, né? Isso seria a modernidade pensada do ponto de vista filosófico transhistórico. O contrário disso seria a metafísica platônica, né? Pensada como um fundamento positivo do mundo, de que, portanto, só podem decorrer determinadas formas atreladas a esse fundamento positivo. E aqui vem a razão, o porquê de Nietzsche ter chamado o cristianismo de um platonismo para o povo, né? Então, você tem essas... E também a razão, né, de hoje nós estarmos vivendo uma das manifestações, no fundo, desse embate entre o quente, o frio, o aberto, o fechado, o moderno e o antimoderno, o conservador e o progressista, porque são duas experiências temporais muito diferentes e com efeitos psíquicos muito diferentes. Para não tornar uma história tão longa, essa história tão longa, eu vou cortar direto para o ponto onde talvez seja mais importante chegar, né? Eu acho que a gente se acostumou, Lu, assim, a pensar os efeitos psíquicos da modernidade como aceleração do tempo histórico, né? Porque é muito diferente você comparar, por exemplo, Esparta e Atenas como exemplos de sociedade fria, sociedade quente, há milênios atrás, e comparar hoje o que seria uma sociedade tucana na fronteira do Brasil com a Venezuela e os Estados Unidos ou qualquer sociedade moderna, ou a nossa, por exemplo, né? Porque o que acontece é que, a partir da modernidade histórica, ali, séculos XVI, XVII, e, sobretudo, com a Revolução Industrial e o decolar do capitalismo, vou deixar o capitalismo para o Pedro, mas só falando um pouquinho, porque é inevitável, né? O que acontece é que essa aceleração do tempo histórico ela ganha um impulso absurdo, né? Se você estuda qualquer economista, por exemplo, você pega os gráficos de produtividade, de riqueza humana, ele vai vindo mais ou menos igual durante milênios e chega aí no século XIX, ele começa a embicar e faz assim, né? Isso para dizer que a transformação as transformações sociais elas estão muito diretamente relacionadas às invenções tecnológicas modernas e ao espírito do capitalismo, que é o motor dessas mesmas invenções. E, nesse ciclo, a gente está até hoje. E, tanto por conta da natureza do próprio capitalismo, quanto por conta da natureza transformativa da modernidade, nós sofremos efeitos psíquicos muito difíceis de lidar, né?
em relação às transformações históricas, à aceleração da história da modernidade, né? Digamos que o correlato afetivo disso seria o afeto da angústia. Muitos filósofos pensaram sobre isso, Sartre, com a questão da liberdade angustiosa na modernidade, mas também a psicanálise, né? Tanto para a psicanálise lacaniana, quanto para a filosofia daquele filósofo que o Pedro gosta, que é o Heidegger, né? A angústia está ligada ao nada. Essa é uma eterna piada que eu tenho que fazer com ele toda vez que a gente se encontra. E o nada é uma sombra inevitável da experiência moderna, porque o nada é aquilo que nos assedia o tempo todo quando nós estamos submetidos a uma experiência do mundo que perde o seu fundamento positivo, né? Eu tenho realmente para mim que esse problema moderno, antimoderno, ele explica boa parte do mundo contemporâneo. Assim, talvez o seu conflito fundamental, decisivo, que seja o conflito político entre conservadores e progressistas, tudo isso está muito relacionado aos efeitos psíquicos da modernidade. Assim. Esse binômio liberdade e angústia não é para qualquer um. Tem um filósofo conservador, de que eu gosto muito, assim, que é o Michael Oakeshott, um filósofo inglês do século XX, um grande filósofo conservador, que fala isso, né, que nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, com o surgimento de tudo isso que eu estou narrando aqui, muita gente experimentou essa entrada no que seria a liberdade, porque o mundo pré-moderno é um mundo de sociedades fechadas, holísticas, em que o papel de cada um é previamente determinado, tem muito pouca mobilidade, tudo está decidido previamente, então você ganha em custo psíquico o que você perde em liberdade, né? Essa passagem para o moderno, onde tudo que é sólido se desmancha no ar, a equação se inverte, né? Então, você é cobrado em custo psíquico aquilo que você ganha em liberdade. E o custo psíquico, no limite, é a angústia. Então, o que o Oakeshott vai dizer é que a categoria de antimodernidade e a própria manifestação política da antimodernidade, que é o reacionarismo, o conservadorismo, que acompanha a emergência do que seria a protodemocracia moderna, né? É contemporâneo da modernidade. A antimodernidade, ela é contemporânea à modernidade. Ela é a sombra da modernidade. A modernidade, ela faz surgir como um efeito colateral inevitável o antimoderno. Eu acho que essas eram mais ou menos as categorias que a gente estava acostumado a trabalhar. Assim. E com o avanço do capitalismo e o desmonte das formas de bem-estar social que a segunda metade do século XX conseguiu criar e que amenizavam esse custo psíquico, pelo menos do ponto de vista socioeconômico, né? Essa angústia ela foi se agravando, e era mais ou menos essa a conversa que nós tínhamos até que resolveram inventar esse negócio chamado... Foi aos poucos, né? Assim, internet e depois de rede social. Tem uma história maravilhosa, que quando Hitler, quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, tem um jornal, um pequeno jornal de Teresina, que lançou um editorial assim: nós bem que avisamos ao senhor Adolf Hitler que isso não iria dar certo. Eu estou avisando que esse negócio não ia dar certo faz muito tempo. Assim, esse troço, no caso, é a transformação, a mutação, né, Adalto, assim, a mutação no regime de atenção humana, e que engendrou uma mutação na abordagem teórica sobre o tempo, na minha opinião, né? Quando eu falo aqui de regime de atenção,
Aí eu considero, que eu conheço, Luiz, ainda, o Tchurk ainda é o maior historiador disso, eu acho, assim. O Tchurk tem diversos livros sobre esse problema, e o Tchurk é um filósofo alemão, né? É aquela gente que, sob alguns aspectos, a gente tem inveja, sob outros não, mas é aquela gente que cresce confortável no todo, ou no que era o todo antes do pensamento descolonial, porque agora eles não sabem mais nada. Eles estão perdidinhos. Mas, antigamente, eles eram aqueles puta erudito, tal, não sei o quê, e a gente ficava para trás. Mas agora eles perderam isso. Mas o Tchurk, ele tem um livro extraordinário, que não é o Sociedade Excitada, é o Filosofia do Sonho, onde ele começa falando da formação da atenção humana e remete esse processo, que é um processo que se confunde com a própria hominização, né, ao ritual do sacrifício, né, que é um ritual por meio do qual a espécie humana, nos seus primórdios, começa a tentar sair do caos absoluto e controlar essa pura aleatoriedade por meio de uma repetição. O sacrifício teria sido a repetição humana original que funda a própria humanidade. E, em outras palavras, isso é a origem da cultura. A cultura, etimologicamente, repete ao gesto da repetição. E o argumento de Tchurk é extraordinário, né? Porque, segundo ele, o que teria havido é que, desde, portanto, o Paleolítico Inferior até, mais ou menos, talvez, o começo do século XX, nós teríamos tido um processo contínuo de amadurecimento do regime de atenção humana. Até que foram surgindo algumas invenções técnicas que foram mudando muito drasticamente esse regime de atenção. Para falar de outro filósofo aqui citado, também caro ao Pedro, dessa vez com boas razões, o Benjamin escreveu sobre o cinema, né? E o que é o cinema, senão um momento de alteração muito radical da experiência da atenção humana. Vamos pensar, agora, dessa vez, em homenagem ao título da exposição aqui, que remete a Proust, né? O que era, para nem ir tão longe, né, que fui parar no sacrifício paleolítico inferior. Essa é uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma filha de 13 anos, que ela me chama para estudar com ela. 10 minutos depois, ela está desesperada, porque eu estou no paleolítico inferior. Ela só precisa saber um troço, entendeu? Mas vamos tentar pensar assim, o que era o regime de signos padrão no século XIX, sem entrar em méritos de diferenças sociais e tal. Mas vamos pensar no objeto livro, né? E, dentro do objeto livro, vamos pensar no objeto livro de Proust. Que experiência de temporalidade subjetiva ele propõe, né? Proust, entre todos, é uma experiência muito específica por conta da estrutura da frase, né? Todo mundo que já passou por isso sabe como é difícil se ajustar psiquicamente à estrutura daquela frase. É muito diferente de outras frases do século XIX. Se você vai ler Balzac, por exemplo, tem frases que ocupam uma página inteira, tem frases de 20 linhas, mas a sintaxe quase sempre é direta. Você pega Proust, a frase começa. Até um pedaço de frase e entra um parêntese. Aí, dentro do parêntese, tem um travessão. Fecha o travessão, continua a frase, fecha o parêntese, continua. O que significa essas? São mudanças de direção que obrigam a atenção a suspender um determinado sentido, enquanto faz correr o outro sentido, o encerra, articula-o aquele que ficou suspenso. Então, isso exige um nível de concentração, de atenção, de durée, né, que começaria a ser erodido pela produção de imagens em escala industrial no século XX e, sobretudo, pela perda de um certo tipo de narrativa. Isso, no cinema,
é muito ambíguo, e o Tchurk trata disso, né? Porque o cinema, embora seja justamente a arte da montagem, então o cinema trabalha com choque, né? Trabalha com corte, com fragmentação, mas o cinema, naquele momento, pelo menos, nele a fragmentação estava a serviço de uma temporalidade voltada à produção do sentido, né? Tanto que o Benjamin viu nisso aí um potencial de emancipação de consciência trabalhadora, etc. E tal. E, além disso, o cinema era uma experiência eventual. Você ia ao cinema uma vez por semana, uma vez por mês, etc. E tal. Agora, o que aconteceu desde então, né? Essa história poderia ser muito mais minuciosa, mas só para a gente andar mais rápido aqui. Do cinema, a gente foi para a televisão. A televisão ela é uma espécie de cinema trazido para uma temporalidade permanente dentro do espaço doméstico. Ela acentua a fragmentação da concentração da atenção. Depois vem internet. Eu me lembro, gente, em 1998, eu fui estudar em Nova York, eu cheguei no aeroporto de Nova York, tinha uma televisão ligada num canal chamado Bloomberg, eu nunca me esqueci disso. E eu levei um choque, porque esse canal, não sei se vocês lembram, né? Assim, era diferente de qualquer coisa. Tinha no canto superior da tela, um jornalista falando, ao lado tinham gráficos de bolsas de valores, sei lá, aquele troço, e embaixo ficavam passando mensagens, né? E eu, na minha santíssima inocência, pensei, gente, que horror, esse troço nunca vai dar certo. Bom, isso virou o default, é o padrão do regime de estimulação de signos a que nós estamos submetidos nesses últimos 20 anos. Então, como diria o poema do Mayakovsky, nesses últimos 20 anos, muita coisa mudou. E o que mudou foi um processo dramático de corrosão da nossa atenção. Corrosão feita por fragmentação cada vez maior e estimulação sensorial cada vez mais intensa também. A coisa é tão dramática e tão acelerada que eu tenho 3 filhos. Felizmente, fiz uma vasectomia esse ano. Tenho 3 filhos. A Yolanda e o Lourenço têm 13 e 11 anos. E, quando eles eram pequenininhos, eu me lembro dos pais, amigos, assim, ficavam todos, os pais, amigos intelectuais, né? Ficavam todos escandalizados com Peppa Pig e aqueles desenhos de uma década atrás, assim. Gente, Peppa Pig hoje é uma coisa civilizadora, assim. Peppa Pig tem tons a menos, tem narrativa, tem uma velocidade mais lenta. A Madá, que é a minha filha mais nova, a Andréia deve ter passado por uma coisa parecida, assim, eu tive que educar a Madá para ver Peppa Pig. Peppa Pig é o Proust da Madalena. Assim, já é. Você vê como é que está a fragmentação. A hipótese sombria do Tchurk é que nós estaríamos num ponto de reversão da cultura humana tomada nessa larguíssima escala, em que as características que levaram à produção de um regime de atenção que construiu a própria cultura humana estariam corroída a tal ponto que a gente não sabe o que poderá ser construído com o tipo de subjetividade que vai sendo engendrado por esse regime de signo, né? Então, como pontapé inicial, isso. Assim, acho que estamos diante de uma mutação gravíssima, tanto do nosso sistema afetivo, não por acaso a ansiedade me parece ser o afeto do século XXI, né? Essa parte dos fins do sono aí me diz respeito diretamente. O meu acabou, por exemplo, né? De novo, quem tem filhos também sabe como é dramático essa questão da ansiedade nas crianças e adolescentes. E a depressão correlata, porque a ansiedade seria um afeto que atinge quem está jogando o jogo.
do capitalismo avançado na era das redes, né? Então, você está... Vamos dar um jeito de meter o futebol aqui. O futebol passou pela mesma aceleração. Você pega um jogo de futebol nos anos 70, pega um jogo de futebol hoje, parece que você submeteu aquilo numa velocidade dupla, né? Então, quem está jogando o jogo está muito ansioso. E a depressão é o outro lado da moeda, né? A depressão é aquilo que acomete quem sai do jogo, como diria a nossa Rita Kell, né? A depressão é uma resposta de fora do jogo. Então, isso do ponto de vista afetivo e do ponto de vista cognitivo, uma dificuldade cada vez maior de se concentrar e uma produção também de ansiedade cognitiva, né? É muito difícil estar totalmente presente nas coisas. Para terminar, não é à toa, Lu, que eu acho que o livro que é o livro que espelha o que o Tchurk fez há 20 anos atrás, é hoje o do Jonathan Haidt. Não por acaso, um se chama Sociedade Excitada e o outro Geração Ansiosa, né? O Tchurk fazendo a história da corrosão da atenção desde o Paleolítico e o Haidt fazendo a história da corrosão da atenção desde a emergência das redes sociais. Acho que é mais ou menos nesse lugar em que a gente se encontra, né? Muito obrigada, Francisco. Muita coisa para pensar. Pedro. Boa noite para todo mundo. Queria, antes de mais nada, agradecer a Luísa o convite para participar dessa conversa aqui na Flexa, em tão boa companhia, com a Laura e com o Francisco, de poder ouvir o Francisco assim. Eu tinha pedido para não falar primeiro, mas já me arrependi um pouco, porque dá vontade de falar tanta coisa por causa do que o outro falou, que você já fica meio perturbado com as ideias. E ressaltar, acho, não só a presença dessa rede afetiva aqui, e que se espalha por aí também, com tantas pessoas tão queridas, mas sublinhar que isso me parece também revelar, de alguma maneira, um traço importante, entre outros, de um pensamento sobre a vida, mas também um pensamento curatorial da Luísa, em que o afeto tem um lugar, ou seja, que isso não é uma mera casualidade na composição dessa mesa ou desse público, e que perpassa, seja na escolha em si de artistas, seja nos temas, nos assuntos, nas formas que aparecem nas obras, boa parte do que é esse pensamento da Luísa. Então, acho que esse afeto é, de fato, algo relevante, não meramente circunstancial, como maneira de se situar no mundo. E, pessoalmente, é claro, fico muito alegre de fazer parte desse traçado afetivo. E ainda mais, numa exposição tão bonita como essa, que eu só hesitaria em qualificar tão precisamente como extraordinária, como fez o Francisco, porque as anteriores também eram muito incríveis. Então, tem algo de ordinário nessas exposições, e que, para quem tem vindo, acho, sucessivamente, tem até uma coisa um pouco engraçada. Eu comentava com a Luísa que eu subo para o 3º andar e eu fico um pouco assim, surpreso que não está lá mais aquela obra da anterior, já é outra, assim, mesmo vindo outra vez. Tem uma coisa que, como o espaço da galeria é esse, e vão as obras mudando quando você vai indo, elas um pouco, às vezes, ainda continuam como que ecoando numa temporalidade que justamente não separa tão ciosamente o antes, o agora e o depois, mas elas vão, de alguma maneira, se misturando na nossa própria experiência subjetiva em relação a essas obras. Pois bem, mas começando, quando eu recebi esse convite para falar aqui e veio e soube também do título da exposição, Em Busca do Tempo Roubado, talvez por uma espécie de deformação profissional, eu fui imediatamente aos clássicos da filosofia sobre a questão do tempo,
e antes de qualquer um, a Santo Agostinho, porque numa passagem célebre, o Santo Agostinho já nos coloca numa certa posição de humildade em relação à tentativa de entender o que é o tempo. Nessa famosa passagem, ele diz: o que é o tempo? Se não me perguntarem, eu sei. Quando me perguntam, já não sei. Com isso, querendo dizer que nós lidamos implicitamente, natural ou automaticamente, com alguma ideia de tempo que parece muito óbvia, parece muito evidente. Não parece haver nada de misterioso quando nós falamos haverá uma conversa na Galeria Flex às 19h. Isso é daqui a 2 horas. Quanto tempo vai levar? Vai levar... A gente lida com o tempo assim como se fosse algo absolutamente evidente. E, no entanto, basta surgir a interrogação: mas o que é o tempo? Tente definir o tempo. Me explique em que consiste o tempo. Nós já nos vemos em apuros. É claro que, no caso de Santo Agostinho, como de quase toda a história da metafísica, de quase toda a história da filosofia, no entanto, o que importava mesmo não era o tempo, era a eternidade. No caso, a eternidade de Deus. E Santo Agostinho, que também tinha lá seu bom humor, num certo momento, por isso, quando diz que, quando perguntam assim, mas o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Ele diz algo mais assim: devia estar criando uma coisa tipo o inferno para jogar quem faz esse tipo de pergunta. Porque em Deus não há tempo, então não tem antes nem depois, é a eternidade. Então a pergunta do que Deus está fazendo antes não faz sentido, porque as categorias de antes e depois já se dão no tempo, e Deus está na eternidade. Pois bem, como Santo Agostinho, também eu, quando interrogado, mesmo depois, como a Luísa disse, de tantos anos de estudo na filosofia sobre o tempo, quando interrogado sobre o que é o tempo, não sei, embora lide com ele a todo momento, cotidianamente, como todos nós. Mas isso significa, então, que a própria emergência do tempo como uma questão filosoficamente digna levou um bom tempo. Não é à toa que Platão, Aristóteles não têm filosofia da história. É porque a verdade, o que interessa, está além do tempo, e não no tempo. Então, não é que eles se esqueceram de fazer uma filosofia da história, é que não fazia sentido fazer uma filosofia da história. Só passa a fazer sentido fazer uma filosofia da história em todo o seu esplendor na época moderna e, em larga medida, por características dessa era moderna citadas pelo Francisco. Ele lembrou desse grande poeta, ensaísta que eu adoro, que é o Otávio Paz, e do livro Os Filhos do Barro, onde o Otávio Paz, no começo, faz uma espécie de história do conceito do tempo ao longo do tempo. O tempo circular grego, o cíclico, o tempo da Idade Média, que já é um tempo linear, condição de possibilidade para a ideia moderna de tempo, que não é apenas linear, mas é progressivo, é uma ascensão. Acho que a nossa... Todo mundo, em algum momento, já deve ter tido essa... ou uma aula, alguma coisa que vem essa representação do tempo, que é uma seta em diagonal para cima, que é a ideia de que o tempo é linear, sucessivo e progressivo, porque essa diagonal para cima supõe que há uma melhoria ao longo do tempo na história da humanidade. Essa é a imagem do tempo que se cristaliza, sobretudo no século XVIII e no começo do século XIX, através das grandes filosofias da história, como Kant, Hegel ou Marx. Essa ideia de um tempo, portanto, que progride, um tempo que melhora, em que a humanidade, em grande parte, graças ao seu próprio esforço, o que também é uma grande transformação de concepção, pode ela mesma melhorar. Essa experiência do tempo foi aquela na qual se cravou a ideia de que era bom acelerar o tempo. Porque se a história progride, se a passagem do tempo melhora, portanto, acelerar é bem-vindo. Significa chegar mais rapidamente
a um futuro prometido, por vezes utópico, no qual a humanidade poderia resolver suas contradições, acabar com a luta de classes, com as contradições do espírito, com os antagonismos. Cada filósofo vai ter o seu vocabulário, mas, fundamentalmente, esse futuro era almejado como instância na qual, com a aceleração do tempo, nós poderíamos resolver as contradições, a dor, o sofrimento. E, com isso, a modernidade acalentou essa ideia e assumiu esse compromisso de aceleração do tempo. E de certa maneira, no coração dessa modernidade, que nós, em geral, começamos a entender o que nós nos tornamos contemporaneamente. E aí me parece que essa divisão, essa mutação a qual Francisco se remeteu, pode, de fato, ser muito esquematicamente, talvez, representada por uma passagem do Em Busca do Tempo Perdido para o Em Busca do Tempo Roubado. Em Busca do Tempo Perdido, no que isso evoca da literatura do Proust, é a época na qual nós sentíamos fundamentalmente essa angústia, como o Francisco disse. E ela era uma angústia muito existencial. Ela era assim, ela não é uma angústia só social, histórica. Ela parecia ter um fundo de um contato com o abismo de si mesmo ao ser. E esse tempo perdido não deixava de ser também uma espécie de revelação do que seria a própria essência do tempo, na medida em que o sentimento do tempo como passagem ou devir é o sentimento daquilo que está, de algum modo, sempre perdido ou se perdendo. Tem uma frase do Heidegger, já que o Francisco gosta de se livrar do Heidegger, porque ele gosta também, mas ele gosta de empurrar para lá porque não pega bem por aí. Que é o Heidegger lendo Nietzsche, que ele diz, o passado é a pedra que a vontade não pode rolar. Uma frase excepcional, né? O que ela está dizendo? A vontade, aparentemente, faz uma festa quando se lança para o futuro. Ela projeta, ela planeja, ela imagina o querer. Mas quando vai para o passado, há uma pedra que a vontade não pode rolar, porque o feito não pode ser desfeito. O passado está como aquilo que a vontade não consegue rolar, e por isso se torna insuportável para nós. Porque a vontade se frustra diante disso. Ou seja, a experiência do tempo, na medida da sua referência ao passado como aquilo que se perde, frustra aquilo que a modernidade tanto gosta, que é a onipotência da vontade, que é que o querer é poder, e que promoveu, ao mesmo tempo, contudo, essa aceleração do tempo, há uma vontade de aceleração do tempo para alcançar esse futuro, mas que ganhou contornos completamente aturdidos, frenéticos, como esses aos quais o Francisco se referiu, fazendo com que o tempo que era existencialmente perdido, em busca do qual nós nos voltávamos através da memória, da reminiscência, poeticamente, da literatura, se transformasse num tempo muito mais violentamente roubado. A ideia de perdido, ela mesma envolve uma dimensão poética. A ideia de roubado não tem poesia nenhuma nela. É algo que é usurpado. De que maneira o tempo passou a ser isso que é de nós usurpado? Eu acho que uma das tentativas de resposta a isso está no Jonathan Crary, esse pensador contemporâneo, que é um benjaminiano de origem, né? Um grande leitor de Walter Benjamin, e que
tem essa tese de que o capitalismo tardio, ou seja, a fase mais recente do capitalismo, de algumas décadas para cá, ela eliminou aquilo que ainda existia no capitalismo mais tradicional, de brecha, de intervalo, de respiro, em meio ao que já era, evidentemente, uma estrutura socioeconômica de exploração mesmo assim. Mas ainda havia, se a gente quisesse, assim, digamos, uma imagem desse capitalismo clássico, é assim, Getúlio Vargas no Brasil é a legislação trabalhista. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de sono. Nunca foi exatamente assim. A gente sabe que o transporte sai da hora do lazer, que o sono... Não é bem assim, mas havia algo dessa ordem. Ou seja, havia algum tipo de relação com o tempo no interior do capitalismo em que, a despeito da exploração, brechas surgiam, intervalos surgiam em relação à própria lógica de produção, consumo e trabalho. Isso é o que desaparece no capitalismo contemporâneo para o Jonathan Crary. O capitalismo tardio é o capitalismo, por isso ele chama de 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. O que não deixa, de certa maneira, de trair a perspectiva moderna de alcance de um futuro de longo prazo, porque é como se nós tivéssemos reencontrado perversamente um tempo cíclico de repetição, 24 horas, 7 dias por semana. É muito importante, diz o Jonathan Crary, a ideia de que são só 7 dias, de que é só uma semana, porque isso dá a ideia de que não há duração mínima possível para que alguma transformação mais profunda possa acontecer. Há uma reposição constante, uma repetição incessante. E ele dá inúmeros exemplos sobre isso. Um que eu gosto muito é o exemplo desses aparelhos, os aparelhos eletrônicos nossos, que fica tudo em stand-by, não se desliga mais, nada. O Francisco está falando de 1998, é muito engraçado, as minhas memórias de 1998, de fato, era um outro mundo. A gente, se tinha computador, desligava o computador. Ninguém desliga mais o computador. Não há... Não, e demorava, às vezes, em 98 demorava. Tanto que tem esse slogan da Globo News, que ele é muito bom como jornalismo, mas ele é exemplar do que o Jonathan Crary está dizendo como quase uma ameaça terrorista. Nunca desliga, nunca. O capitalismo 24/7 é o capitalismo do nunca desliga. É o tempo inteiro, que é a experiência aturdida que nós temos, que não é apenas a do trabalho e da produção, é também a experiência tão importante quanto atualmente do capitalismo, do consumo. Então, não só, e aí, Francisco falou que ele era um... Eu me sinto completamente dentro do problema, eu não estou falando com ele de fora. Então, eu estou no computador às 3 horas da manhã, o que já é algo que não devia estar fazendo, mas devo dizer que no grupo de WhatsApp da minha família, as pessoas se encontram às 3, 4 da manhã, cada uma fazendo um negócio, mas não contente com isso, às 3, 4 da manhã, chega um e-mail, sei lá, da Osklen, falando promoção relâmpago. É uma coisa assim, porque não para. O que caracteriza a diferença para o Jonathan Crary do capitalismo tradicional para o capitalismo contemporâneo ou tardio é, nesse sentido, uma colonização do tempo. Se a modernidade, no seu início, foi uma colonização espacial, territorial, geográfica, de que o Brasil é, em larga medida, um produto, a colonização contemporânea é uma colonização do tempo. Não haverá instante, não haverá minuto, não haverá segundo no qual se possa respirar fora dessa lógica de produção e consumo ou lazer, que, como dizia o Theodor Adorno, que tem gente aqui que gosta muito, dizia assim, o tempo de lazer, que é cada vez mais igual ao tempo de trabalho. O lazer é aproveitar, desempenhar, conseguir conhecer todos os lugares, conseguir fazer tudo. É a mesma lógica que é impressa em tudo isso. É uma colonização do tempo. Essa colonização do tempo, que evidentemente tem
nas transformações tecnológicas um vetor fundamental como sua condição de possibilidade material, por isso, faz com que a internet, mas, sobretudo, me parece assim, a onipresença da internet via smartphones, seja algo fundamental, porque nós, de fato, nunca desligamos. Quantas pessoas desligam o celular em algum momento? Quantas pessoas vão dormir e desligam isso? Então, é claro que o Jonathan Crary diz, o corolário disso, a consequência disso é que ninguém dorme direito. Eu não vou fazer aqui com vocês uma coisa que às vezes eu faço, que é pedir para as pessoas levantarem o dedo quem dorme sem nada, sem nenhum auxílio. Assim, porque é raríssimo, quase todo mundo toma coisa para dormir. Quase todo mundo. Então, assim, não dá para pensar isso como... Então, não dá para pensar isso como patologias individuais. É, evidentemente, um fenômeno social, um fenômeno cultural. E aí o Jonathan Crary diz, um pouco provocativamente, um pouco assim, ele cita umas tentativas bem doidas de acabar com a nossa necessidade de dormir, patrocinadas pelo exército americano em relação a universidades. Então, eles investigam lá uns pássaros que conseguem ficar uma semana inteira sem dormir, voando do Alasca até o México, para ver se descobre o que tem nesses animais que permite que eles não durmam e continuem a funcionar bem. Porque a gente consegue não dormir, mas, num certo momento, começa a não funcionar direito. Aí é um problema para a lógica desse capitalismo, porque a gente tem que desempenhar, a gente tem que funcionar. E nós não conseguimos ainda funcionar sem precisar dormir. Dormir é o tempo morto do aproveitamento do capitalismo, não serve para nada. Bom, do ponto de vista do inconsciente ou da psicanálise, então, não dá nem para começar essa conversa nesse sentido, mas haveria, por isso, para o Jonathan Crary, uma espécie de involuntária última resistência à colonização do tempo do capitalismo tardio no sono. O sono é a involuntária resistência, a gente precisa ainda dormir. E, por isso, há tanta pesquisa, tanto investimento, para ver se dá um jeito nisso, para parar de desperdiçar esse tempo afetivo, psíquico, que é o tempo do sono. Nesse contexto, evidentemente, o que nós sentimos é que o tempo é roubado. Só que o tempo não é uma coisa, o tempo não é um objeto. Em última instância, o tempo somos nós mesmos. Para não citar o Heidegger mais uma vez, que disse isso, mas o Otávio Paz diz isso lindamente, porque diz poeticamente, o Otávio Paz diz, porque a gente fala assim, os dias passaram, os meses passaram, os anos passaram, é a gente que passa. Que dia, que ano, que mês que passou? Dia, ano, mês, são as formas que nós encontramos de medir o tempo, de calcular o tempo. Mas a experiência do tempo, inclusive da própria passagem, é a nossa própria experiência. E, por isso, o tempo roubado, somos nós mesmos roubados de nós. O tempo é o tecido da própria vida. Antônio Cândido. Nesse sentido, a minha impressão é que essa exposição e o pensamento curatorial da Luísa é um pouco menos pessimista ou mais otimista que o Jonathan Crary. E que se alinha, num certo sentido, numa tradição, não sei se isso é puxar muito a sardinha para o meu lado, porque a Luísa falou no meu último livro, mas meu primeiro livro foi sobre romantismo alemão, chama Estio do Tempo. Livro esse que antes foi uma tese de doutorado, orientada pelo meu querido amigo professor Eduardo Jardim, que foi publicado sob os auspícios do Roberto Machado. Então, e eu acho que tem algo nesse pensamento curatorial da Luísa que tem uma certa sutil rebaixada de dimensão épica, mas uma certa raiz romântica. No seguinte sentido,
no sentido de que, e é de certa maneira ainda com Otávio Paz que eu vou aqui, que o Otávio Paz, ele diz, a modernidade nasce, em princípio, comprometida com o progresso, com a industrialização, com a ciência, com a técnica, mas junto com ela nasce o romantismo crítico desses valores, do modo pelo qual isso poderia tornar a existência árida, ou, para usar uma categoria de outro autor, demasiadamente desencantada, e com isso empobrecida de dimensão simbólica para nós. E a arte moderna, segundo Otávio Paz, em larga medida foi uma espécie de autocrítica da modernidade enquanto a própria modernidade acontecia. Como se a arte pudesse reservar para nós algum avesso da experiência hegemônica da época moderna. E a minha impressão é que essa exposição sugere que não apenas o sono é a involuntária resistência à colonização do tempo do capitalismo tardio, mas que também a arte, a experiência estética, pode ser uma resistência involuntária ou voluntária, refletida ou inconsciente, na medida em que exige uma outra temporalidade. Na medida em que exige de nós uma outra temporalidade, um outro regime de atenção. Me lembro do Paulo Sérgio Duarte falando uma vez uma coisa, eu nunca me esqueci, não é nada assim, mas eu nunca me esqueci, que ele falava assim, os grandes museus e tal se orgulham de falar quantas pessoas passaram, entraram, no caso de... Eu queria saber quanto tempo cada uma delas passou na frente de uma obra. Porque, às vezes, dentro de museu, ainda mais quando está tendo exposição muito importante, parece que é uma maratona, é todo mundo correndo para fotografar o mais rápido possível tudo e sair o mais rápido possível, para escapar do que aquilo ali propõe, do que aquilo ali pede, do que aquilo ali exige. Para tornar um pouco mais concreto isso, eu busquei, nem sei como é que eu consegui lembrar disso, mas eu busquei uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, de outubro de 2001, em que ele fala coisas que, para mim, têm a ver com essa exposição, e especialmente com essa sala aqui. Outubro de 2001, ou seja, um mês depois do 11 de setembro. E o Veríssimo escreveu assim, Morandi, que para mim é o... Não quero usar essa palavra que você usou, fantasma, porque não sei se é bem um fantasma, mas assim, é um espírito que paira por isso aqui. Morandi pintou essencialmente a mesma coisa a vida inteira. Fui vê-lo, ele foi numa exposição, porque sabia exatamente o que ia encontrar, e muito prazer. Só não posso dizer que botamos os nossos assuntos em dia, porque não teríamos sobre o que conversar. Depois do 11 de setembro, nenhum vivo tem assunto com qualquer morto antigo, fora as banalidades de sempre. É quase como se o Luiz Fernando Veríssimo estivesse dizendo os atentados terroristas de 11 de setembro, para além do seu impacto geopolítico em relação aos Estados Unidos, são uma espécie de derradeira confirmação concreta e sem metáfora de que tudo que é sólido, de fato, desmancha no ar. E que, com isso, dois mundos se dividem. O mundo da tradição, da solidez, da permanência, da confiabilidade, o mundo do trabalho, do produto, e o novo mundo, rarefeito, veloz, do consumo, da impermanência, do efêmero. A destruição do World Trade Center, continua ele, acabou com toda a possibilidade de diálogo entre as gerações. Nossas referências não batem. Diria minha querida pensadora Hannah Arendt, vivemos entre o passado e o futuro. Nossas referências não batem. Quem viu as torres se esfarelarem e quem não viu, vive em universos diferentes, sem comunicação possível. Quem já estava morto na ocasião, então, nem conseguiria conceber de que Katso falamos. Mas entre todos os mortos que não nos entenderiam, Morandi talvez nos entendesse, não nos entendesse de uma maneira ainda mais especial.
Porque o que ele pintou a vida inteira foram naturezas mortas, conjuntos de garrafas, caixas, vasos, vasilhames que mantinham sua distinção concreta e sólida de coisas. Não foi só porque durante alguns anos aquelas torres em chamas não nos sairão da cabeça que pensei nelas vendo as formas verticais de Morandi, as caixas e garrafas longilíneas, firmemente postas numa superfície real, com volume, presença e peso, e magicamente postas também em outra dimensão, a salvo do tempo, da história e até da interpretação. Tem-se a impressão de que os próprios objetos que Morandi reproduzia no seu conjunto repetidos eram sempre os mesmos, que ele, e eu sublinhei isso no meu papel, que ele estava, na verdade, pintando a sua permanência, o que nós não temos mais. Morandi é o último morto com quem você poderia falar de caixas de ferro evanescentes, formas que se declaram triunfalmente eternas, desaparecendo, e o seu significado mudando em minutos. Natureza morta, e tem muitas aqui, tem uma da Mira Schendel que eu fiquei completamente apaixonado lá em cima, e que você me chamou a atenção para como elas são frutas e planetas ao mesmo tempo, e que estão estrategicamente colocadas para serem vistas assim que se entra na sala, depois de um conjunto escultórico de solidez. Morandi é o último morto com quem você poderia falar de caixas de ferro evanescentes, de formas que se declaram triunfalmente eternas, desaparecendo, e seu significado mudando em minutos. Natureza morta, em inglês, still life, vida parada, vida em silêncio. O inglês descreve melhor do que o italiano ou o francês o que Morandi fazia. Ele levou uma vida parada. Gostei de pensar, ao visitá-lo no museu, que estava visitando talvez o último homem tranquilo do nosso tempo. Eu só gostaria de dizer, antes de terminar, porque isso era o término, que o que é, a meu ver, realmente extraordinário dessa exposição é que o Veríssimo estava errado. A conversa com Morandi. E essa conversa é proposta pela Luísa e por essas obras de arte dessa exposição. Não é o Morandi, de fato, aquela permanência não há mais, tudo que é sólido desmancha no ar, mas há ainda uma conversa a ser feita no ar. Essa exposição, para mim, é essa conversa no ar com o Morandi que não há, mas com o que há para além do Morandi, com o Morandi, junto a isso. É isso. Obrigado, gente. Laura. E agora, Luísa? Você escolheu falar por último. Nossa Senhora. Não, agora ainda bem que teve Laura aqui para dar, para nos entrar um outro ar. Obrigada, Bom, primeiro, Pedro. obrigada a vocês dois, maravilhoso ouvi-los. E muito obrigada, Luísa, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou falar do meu lugar, gente. Enfim, quando a Luísa me chamou para participar dessa conversa, eu fui estudar a exposição. Como eu moro em São Paulo, eu não pude ver a exposição, então eu li o texto curatorial, vi o vídeo que eles fizeram muito bom, e uma coisa que me surpreendeu muito nessa exposição foi a metodologia que a Luísa e a equipe curatorial que eles criaram. Eles fizeram um glossário que é maravilhoso, e esse glossário, porque como eu estava longe, eu não via as obras, então eu imaginava as obras, nem todas eu conhecia, e nem todas que conhecia não tinha visto ao vivo. Então, eu fui fazendo a minha leitura da exposição com um glossário, e as coisas se misturaram, e foi tão bonito quando eu cheguei aqui, e aí eu me deparei com as obras. Um exemplo lindo, por exemplo, é esse trabalho da Laura Lima, que são os objetos normais, são os pratos, os escorredores de macarrão, copos, colherinha,
talheres, quer dizer, são as coisas do mundo cotidiano que ela, ou eles, a essa altura eu estou achando que são eles que saíram do armário, eles que saíram do armário e se reorganizaram de uma forma criando um mundo novo, né? Ela chama de disco voador, eu diria que é uma órbita, é maior do que um disco voador, né? E esses objetos, então, agora moram lá dentro do armário do Bachelard. Né? Então, eu fui construindo a ideia da exposição dessa maneira. O que eu achei muito interessante é que, no sistema que vocês criaram, ele tem um aspecto muito inventivo e muito aberto a essa possibilidade de justamente resgatar ou cuidar desse tempo roubado, né? Quer dizer, resgatar esse tempo roubado. Então, acho que a exposição ela faz um exercício muito longo e muito delicado sobre essa questão, né? E isso me impressionou muito, porque é raro, né? É raro. Então, isso inclusive me deu vontade de fazer coisas, sabe? Eu vou fazer um glossário também, porque está na origem, no sistema, né, na metodologia de pensar essa exposição, ela é muito inventiva, e isso foi muito prazeroso ter contato assim com o sistema, né? Sim. Por exemplo, tem 2 trabalhos do Cildo aqui, eu nunca tinha visto, que é o sanduíche branco. Então, lendo a descrição deles no texto, eu tirava o algodão da boca. Né? Tinha uma coisa que... no outro trabalho dele também, que é o Estudo para o Espaço, que ele faz a descrição, faz uns comandos, né? De você tirar água, põe água numa bacia, enfim. Você, quando acaba de ler, o seu corpo, acho que de todos nós, ajusta a glote e engole a água, né? Então, tem uma coisa que esses 2 trabalhos, eles fazem com que nossos corpos sejam não tocados, mas acionados, né? Nosso corpo responde. E ainda bem que você disse isso, Pedro, que se o tempo somos nós, né? Então, quer dizer, esse trabalho está diretamente agindo sobre o eu-tempo, né? Então, acho que a exposição passa por toda com essa delicadeza e profundidade, eu acho. E uma outra coisa que me fez repensar o meu próprio trabalho, a maneira como a questão do tempo sim, desde sempre, né? E eu vou variando os materiais, eu vou trocando. Mas essa exposição me fez pensar justamente nessa questão de que como é que a materialidade pode afetar o outro, o sujeito, o espectador, justamente nesse lugar do corpo-tempo, né? Como é que o tempo... Porque acho que é isso que nós estamos perdendo. Quer dizer, na verdade, acho que a fala de vocês, ainda bem que você falou no final de que, na verdade, nós somos o tempo, né? O corpo é o tempo. Porque senão fica parecendo que o tempo é uma coisa que é distante de nós, né? Não somos nós, é ele. E quem é ele? Por isso que Santo Agostinho pergunta, eu sei o que é, mas na hora de responder eu não sei, porque ele, né? Porque a questão... Então, eu acho que eu fiquei muito tocada mesmo, e entusiasmada, sabe? Uma coisa que me fez pensar e querer fazer, e maravilhoso ouvir vocês. Acho que é isso. Vamos ver os vídeos? Vamos ver. Eu trouxe Tem 2 dois vídeos da Laura para a gente ver. A Laura está com uma exposição que eu estou louca para ver, que eu já sei que está extraordinária, no MUB, Museu projetado pelo Paulo Mendes da Rocha. E é uma exposição, se não me engano, de grandes instalações, né, Laura? Isso. Uhum. E fica até dia 7 de setembro em cartaz em São Paulo, quem estiver em São Paulo.
primeiro eu conheço bem. O segundo é novidade. Não tinha visto. Não tinha visto? Não. Conta um pouco. Esse de cada segundo um, aqui é aqui no Rio. Mas acho que em 2000 Eu não não estava. É. CCBB. Não, eu trouxe esses dois vídeos porque justamente por conta dessa pergunta. Quer dizer a materialidade dos dois trabalhos tocam o corpo do espectador. É como se, enfim, como se eu quisesse atingir o corpo, esse corpo-tempo, né? E como um desejo de não sei, de presentear, né, o presente, né, quer dizer, de congelar o presente, né? Por isso que eu trouxe, eu fiquei pensando nisso, a exposição me fez pensar isso. É isso. Obrigada, Laura. Vocês podem imaginar a minha alegria, né? Nossa, bom, só vou tentar comentar algumas poucas coisas. Na verdade, poderia comentar muitas, mas eu não quero me estender muito. E se alguém tiver pergunta, a gente passa para vocês. Só lembrando, Francisco, quando você falou do Turk, e que ele tem esse diagnóstico muito duro, né, sobre essa corrosão da capacidade de atenção, e entendendo isso como um sintoma da nossa cultura. E ele vai falar também que, correlato a isso, está uma corrosão do pensamento, né? O pensamento é estruturado por uma associação em cadeia que se conecta. A gente já não consegue mais fazer esse encadeamento, e, com isso, essa faculdade de pensar também estaria em jogo. Mas ele, naquele livrinho menor, que tem uma tradução bem estranha, mas Hiperativos, ele, no final, fala dos estudos rituais, que seria uma espécie de nova disciplina que deveria ser implementada nas escolas, quase como uma coisa transversal, para que esse retorno de rituais, da gente realmente se comprometer a fazer certos rituais, e esses rituais poderiam dar notícia da possibilidade de um certo resgate, a partir das crianças, dessa possibilidade de atenção. E, de alguma maneira, isso aqui que a gente faz, essa brincadeira aqui da exposição, é um ritual, né? É um grande ritual, e é claro que cada um vem aqui e se abre para ele da sua maneira, no seu tempo, com a sua atenção, mas acho que o grande convite é de um ritual, né? E que pode, como disse o Pedro, quem sabe, instaurar uma outra atenção, uma outra temporalidade, mesmo que num certo parêntese. Então, lembrei disso, você falando do Turk, porque acho que é uma nota de pé de página, não otimista, mas lembrando que ele mesmo diz que tem alguma coisa. Mas o que faz? Ele fala que tem uma sugestão muito simples e prosaica, que seria fazer com que as escolas adotassem. E um ritual é uma refeição em conjunto, é uma exposição, entendeu? É um jogo. Tem alguns rituais fora dessa loucura das telas do celular e etc., que poderiam nos dar algum mínimo restauro dessa relação mais presente, corpórea, porque aí, voltando para o Pedro falando, né, o tempo somos nós mesmos, e a Laura enfatizando o corpo, entre as muitas consequências do que a gente está vivendo, aí trazendo um outro filósofo que eu gosto, que é o Franco Bifo Berardi. O que o Bifo fala muito é isso, essa dissociação radical que está acontecendo com o corpo, né? A gente ainda tem, a linguagem engana, né? A gente diz que a gente tem um corpo, a gente não tem um corpo, a gente é um corpo, né? Porque parece que é um objeto que a gente usa com a nossa cabeça a hora que quer e depois não. Agora, um acidente de percurso não é o caso. E, junto com essa dissociação do corpo, vem um déficit de uma relação erotizada mesmo com o mundo, né? E, em alguma medida, essa história aqui, que a gente faz na Flex e está nessa exposição, mas, como o Pedro disse, acho que vem fazendo, diz respeito a tentar realmente engajar, né, esse corpo, essa atenção. Eu acho que, quando o Pedro fala também de que está dentro do problema, eu acho que é muito importante, né? A gente não trata essas questões de fora, né? Isso nos acossa, isso nos afeta. Quando eu também comecei a me interessar
a questão do tempo me interessa desde sempre, mas esses autores, como o Crowley e o Bifo, é por justamente ter sentido no corpo, na subjetividade, nos meus sintomas, essa virada que o Francisco nomeia de 20 anos para cá, né? Houve uma mudança radical, e um novo tipo de sofrimento veio com isso, e como é que a gente consegue compreender as coisas é o primeiro passo para a gente poder, pelo menos, se situar melhor, né? E eu achei interessante também quando... Porque a gente poderia se alongar muito do que é a virada radical que a gente está vivendo, né? Porque as consequências é algo muito novo que está instaurando uma nova, enfim, relação subjetiva e cognitiva com o mundo. Mas eu gostei também quando o Pedro falou da dimensão do afeto, né? Porque eu acho que tem mesmo. Tem essa dimensão afetiva nisso que a gente está fazendo aqui. Quando eu digo a gente, é mesmo, né? Assim, né? E Daniela Velar, Lucas Alberto, a equipe toda da Flexa, acho que quem entra na Flexa sente isso, né? A gente tem feito a construção de um programa de exposições e de uma galeria que tem alguma energia afetiva circulando aqui, que eu acho que acaba sendo sentida por quem nos visita, e isso nos orgulha muito, e eu não quero fazer de outra maneira, e assim fica, né? É verdade, eu acho que isso aí está chegando em vocês, em quem vem aqui, e isso talvez seja um motivo, nossa, de imensa, imensa alegria para mim. E é curioso quando você falou que tem uma dimensão menos épica. A Dani está aí, né? Porque eu acho que os meus parceiros falaram, Luísa, vamos fazer uma coisa, porque às vezes eu vou para um lado meio epopeico, assim, tem umas dramas, o mundo, o tempo. Baixa um pouco a bola. Então, a gente foi construindo esse regime mais romântico e afetivo e menos épico em conjunto. E, só para finalizar, eu adorei que a Laura chamou atenção para o glossário, né? O glossário, para quem ainda não visitou a exposição, vocês subindo aqui a escada, vocês vão ver, num certo momento, uma série de palavras e de termos. Foram palavras e termos que acompanharam a pesquisa curatorial dessa exposição. E é mesmo um sistema, é um modo de fazer curadoria, é um modo de pensar, porque eu acho que, né, tudo isso que está aqui é muito importante, mas tem uma série de outras coisas que não aparecem aqui, que foram muito importantes e são muito importantes para que isso venha à tona. E eu acho que isso também vem da história da minha formação, que tenho aqui, né, uma curadora, crítica de arte, mas que tem uma paixão profunda por poesia, por literatura, por filosofia. Então, esse glossário, cada uma das definições, ora foi escrita por nós, mas muitas vezes cita um filósofo, uma escritora, uma poeta, e assim por diante. E aí, com isso, a gente foi construindo a história dos núcleos e dessa exposição, e fazer esse glossário foi muito bom, e acho que também é um jeito de compartilhar com o público o processo anterior à abertura da exposição. E hoje eu já estou querendo fazer um glossário para a próxima. Hoje, antes, eu estava numa reunião com a Dani. Vamos começar a botar as palavras? A próxima exposição que a gente vai fazer vai ser uma exposição da Flex, em São Paulo, chamada Construção no Vento. E aí eu já estou querendo entender que glossário vem do Construção no Vento. Gente, eu já falei muito, era só... Enfim, queria agradecer muito pelas falas, pelas intervenções. Eu acho que, né, cresce e dá para a gente pensar a exposição de outros pontos de vista. E muito obrigada mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou não? Já falamos o suficiente essa noite. Hã? Quanto tempo a gente falou? Acho que está bom. Estamos bem. Estão satisfeitos? Então, fica o convite para uma próxima fala pública. Qual dia que é mesmo? 24 de julho? Acho que é 24 de julho. A gente vai ter mais a segunda fala pública dessa exposição, com a presença de 4 artistas, se não me engano: Lenora de Barros, Guga Chabson, Lídia Lisboa e... Ai, gente, tem mais alguém? Hã? Não, ela não. Acho que é Guga, Lídia e Lenora, né? Estou esquecendo de alguém. E Luísa Leite, uma poeta,
tanto a poesia é importante, a Luísa Leite é poeta e professora, tem um livro lindíssimo, um plaquete, publicado pelo Círculo de Poemas da Fósforo, chamado A Superfície dos Dias, que eu recomendo, que tem muito a ver com o clima dessa exposição. Não dava para não ter uma poeta falando aqui, porque a poesia passou tudo, Ana Martins Marques, enfim, tem uma turma aqui, se vocês forem visitar e ler os textos. Então, fica o convite para essa próxima fala pública, no final de julho. Voltem, e essa exposição fica em cartaz até 9 de agosto. Obrigada, gente. Boa noite.